Hoje eu vou contar um relato muito interessante e muito diferente do que você já ouviu por aí, mas muito diferente mesmo, mas logo após a nossa vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e eu vou relatar uma experiência projetiva que aconteceu comigo nesta semana, que foi um misto de retrocognição e projeção educativa. Retrocognição é a lembrança de eventos passados. Mas antes de adentrar, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que têm interesse nesse assunto. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos lá ao vídeo sem mais delongas. Eu despertei a lucidez na cidade onde eu moro, que é Uberaba. No centro da cidade, num dos principais pontos aqui da cidade, que é a Avenida Leopoldino de Oliveira, com a praça da Igreja Santa Rita. E ali estava acontecendo um evento que tinha uma dupla sertaneja cantando, que era a dupla Jean Giovanni, e eu do outro lado da rua, da avenida, eu estava observando a multidão de pessoas e ouvindo eles cantarem. Do ponto que eu estava, eu percebi que as pessoas estavam com uma roupa diferente, com um corte de cabelo diferente, remetendo para meados dos anos 80. E eu percebi então que eu estava numa projeção e eu estava em outra época. Foi então que eu comecei a caminhar em direção ao núcleo do evento, onde estava a dupla sertaneja cantando, e eu vendo pessoas vindo, pessoas indo, todas estilosas daquela época. E eu confesso para você que me deu uma certa nostalgia daquele tempo. E aí, quando eu estava indo, veio ao meu encontro um colega da época, o Vandeir. Nós estudávamos junto, na mesma escola, e fizemos Senai na mesma época também, eu numa turma e ele em outra. E ele estava exatamente igual daquela época. Ele tinha o cabelo bem liso e negro, assim na base dos ombros, e veio caminhando pro meu lado, só que parece que não me viu, passou direto. Falei, só o Vandeir aí. E aí ele pegou e passou. Falei, beleza, né? Tranquilo, foi invisível. E aí eu continuei andando, quase em frente aos cantores. Ali eu parei, aí eu vi o meu colega de adolescência, onde nós saímos juntos, ele, meu primo e outras pessoas, outros colegas das baladas. Eu parei na frente dele e ele estava exatamente como ele estava na época, com 17 anos, cabelo bem escovado, bem alinhado. E eu coloquei a mão de lado assim e materializou o atual preguinho do meu lado, assim, e eu com a mão no ombro dele. E falei, olha aí, preguinho, como você era com 17 anos. E ele falou assim, poxa, os tempos mudaram, né? Conversando telepaticamente comigo. Aí eu puxei um assunto sobre escolhas. Como as nossas escolhas do passado, seja elas mais maduras ou mais infantis, afetam a nossa vida hoje. E como as escolhas que ele fez na vida deu certo. Porque ele não era aquele estudioso, ele era aquele moleque roaceiro, cheio de sonhos, né? E o sonho da época da garotada era ter uma moto. E ele conseguiu comprar uma RDZ 180. E aí ele, né, pegou e vendeu essa moto, abriu mão da moto em troca de um terreno. Isso com 17 anos de idade. E ele pegou, 17 para 18 anos de idade, ele pegou, vendeu esse terreno e começou aí sua trajetória de empreendedorismo, com a ideia de chegar aos 40 anos e a se aposentar com os imóveis que ele ia construindo. E assim ele conseguiu, né? Chegou, ter uma vida aparentemente estável,
graças às escolhas que ele fez. E nesse caminho, a gente começou a conjecturar sobre as nossas escolhas. Como que seria uma escolha diferente? Aí passamos um tempão conversando sobre essas escolhas. Aí eu despertei, acordei muito reflexivo com aquela situação. Então vamos lá entender o que aconteceu nessa projeção. Eu estava numa época antiga, né, como se eu estivesse dentro de um holograma, e encontrei alguns amigos. E quando eu coloquei a mão de lado, eu evoquei a presença do preguinho para aquela situação. E ali a gente começou a trocar ideias, informações. E quando a gente está fora do corpo, com mais lucidez, com a visão mais aberta, os nossos papos é muito mais avançados do que o cotidiano aqui. O cotidiano aqui a gente vai falar sobre o quê? Política, novela, vizinho, trabalho. E ali nós estávamos numa situação fora dessas energias da vida intrafísica. E ali a gente teve a oportunidade de sair fora da caixinha. E é muito interessante que depois desses eventos, você volta para o corpo e algo simplesmente muda dentro de você. A sua percepção, a sua forma de ver, talvez de não cometer os mesmos erros do passado, porque na nossa vida é assim, são ciclos. Não sei se você observou, mas de tempos em tempos você costuma passar as mesmas provas. Tá? Enquanto você não supera aquele gargalo, você vai repetindo aquelas provas. Sabe? De forma diferente, mas vai repetindo aquela mesma situação, muitas vezes impostas pelas nossas ações imaturas. Então, eu estou falando que o preguinho está lá muito avançado, mas ele traz dentro de si uma maturidade para a organização financeira muito maior do que a média. Então, essa reflexão trouxe para o meu entendimento como é a minha relação com minha família, com os meus negócios, a minha maturidade financeira. Então isso vai fazendo com que, de alguma forma, sem que a gente passe de novo para aquele gargalo, pelo menos a gente traga de forma intuitiva uma ação diferente para o momento atual. Então, por isso que eu falei, é uma projeção retrocognitiva com o objetivo reeducativo. E nessas projeções retrocognitivas faz com que a gente tenha a maturidade, a percepção de entender o atual momento, fazendo comparações com o que aconteceu com a gente em momentos passados da nossa existência, tanto nessa vida, quanto na vida passada, ou mesmo entre vidas. Então, o vídeo é esse. Espero, de alguma forma, ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre os benefícios da projeção consciente. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha com seus amigos. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários uma pergunta, uma crítica ou um feedback para ajudar aqui o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Fui!